Bom, gente, vamos lá. Sabemos que a reprodução humana se dá de forma sexuada, onde o gameta masculino, o espermatozoide, se une ao gameta feminino, o óvulo, formando a célula ovo ou cigoto. Isso nós aprendemos lá em biologia, seguindo nossos estudos sobre biologia da semana passada. Aqui, gente, nós temos uma ilustração de como é a nossa primeira forma humana, como é que nós nos formamos, digamos assim. Tá? Nós temos aqui quando a união da célula do gameta masculino, que é o espermatozoide, se une ao óvulo, ele forma, esse ovinho parece um ovo de galinha, assim, a gente coloca para fazer uma friturinha. Depois, gente, quando essa célula ovo ela se multiplica, e aí começa a divisão celular para formar então depois o embrião e depois o feto. Essa primeira célula então se subdivide, multiplicando-se até a formação do embrião e o feto. Aqui nós temos uma imagem, uma ilustração do feto, já depois de algumas semanas de divisão, nós ficamos assim, lindíssimos. Quero ver se todo mundo é bonito que nem está na foto, né? Vamos lá. No plano astral, há dois tipos de encarnação. Uma que se dá de forma compulsória, que é a que nós vamos falar hoje, por atuação da força telúrica. Então, o que é a força telúrica? Muitos já devem ter ouvido falar sobre energia telúrica. Energia telúrica, gente, é uma energia que está na terra, no solo, embaixo dos nossos pés. Essa energia, ela é uma energia tão forte que aqueles espíritos que estão muito tempo sem encarnar, eles, por uma atração magnética, essa energia vai puxando esses espíritos para um útero. Então, se às vezes tu está 100, 200, 300 anos e não quer encarnar, digamos assim, tu te desviaste do caminho, depois que tu desencarnaste, tu foste para um umbral ou foste para uma cidadela, que nem nós estudamos há umas semanas atrás, tem uma época que a força telúrica vai começar a agir. E aí o teu corpo astral, o teu perispírito, que saiu bonito da última encarnação, começa então a sofrer mutações, tu começa a te deformar por ação dessa energia telúrica, a energia da Terra. E essa energia telúrica então vai fazendo com que tu, o espírito que está lá, perdido, digamos assim, volte para uma nova encarnação. Quando tu volta para uma nova encarnação, de uma forma que tu não planejaste, como a gente estudou na semana passada, as encarnações planejadas, vocês lembram da colônia, do André Luiz, que eu mostrei para vocês, planejando como ia ser o corpo. Quando tu volta de uma forma que tu não planejaste, então é chamada de encarnação compulsória. E outra planejada, onde nas colônias espirituais são escolhidos o tipo corpóreo, os pais, a localização do nascimento, etc. Então nós temos dois tipos. Aquelas que nós planejamos, que nós falamos semana passada, e aquelas que acontecem de forma compulsória. Aqui é uma ilustração, tu estás lá no plano espiritual, daqui a pouco te diz, cala-te a boca, está na hora de voltar. E aí, tem que voltar, gente, por isso que é compulsório, que não tem escolha. Nós vamos falando sobre esse assunto nas próximas telas. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Nas encarnações compulsórias, o espírito é obrigado a encarnar. Ponto. É uma afirmativa. Na sua opinião, o livre-arbítrio é respeitado nesse caso, gente? Uma pergunta para vocês, para nós interagirmos agora. O que vocês acham? O livre-arbítrio que se fala tanto. A gente está sempre discutindo sobre o livre-arbítrio, nosso poder de escolha e tal. Aí tu está lá, lindo e belo no plano espiritual, fazendo sei lá o quê. Talvez até fazendo mal para os outros. A força da ação telúrica começa a agir sobre ti. E aí, na opinião de vocês, eu encarnar, vim aqui sem escolher, sem planejar. Nosso livre-arbítrio é respeitado nesse caso, gente? O que vocês acham? Quem tem uma opinião? Não é respeitado o nosso livre-arbítrio? Não, sim, não. Não. Gente, ligue para o 0800 agora, pega o celular de novo. Se você acha que não,
Bom, justamente, o livre-arbítrio nosso não é respeitado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo o mal do outro lado. Quando nós fazemos este mal acima do limite de que é permitido, o que acontece com o livre-arbítrio alheio, com a justiça alheia? Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Então, no momento que eu estou fazendo mal para o outro, a espiritualidade tem que agir. E aí, então, o livre-arbítrio é cortado, é tolhido, como se diz. Né? Então, o livre-arbítrio que a gente sempre fala, eu tenho livre-arbítrio, o livre-arbítrio é limitado. Chega uma hora que não é assim. Tu não vai fazer isso. Tu não vai ficar fazendo mal indefinidamente. Vai ter uma hora que a espiritualidade vai agir. E aí vem a encarnação compulsória muitas vezes. Nós vamos ver nas próximas telas que não é só por isso que a encarnação compulsória se dá. Nós vamos discutindo nas próximas telas. Então, gente, só para a gente ter noção que o livre-arbítrio, ele não é tão livre assim, né? Por acaso nós aqui podemos escolher encarnar em outro planeta? Não, nós não temos nem como sair daqui. Então, no nosso caso, o livre-arbítrio não vai fazer diferença. Tu estás aqui preso ao magnetismo da Terra, né? Então, tem um limite. Vamos vendo aqui na próxima tela. As reencarnações compulsórias ocorrem geralmente com espíritos que não estão ligados diretamente a uma colônia do astral, seja por rebeldia, seja por sua indiferença. Então, por rebeldia, desencarnei, sou rebelde, não quero ajuda, ou eu era uma pessoa muito peste mesmo, como a gente fala, e fui para outros lugares, segui fazendo, gostava de matar os outros e tal, e segui fazendo isso na outra vida, na vida após a morte. Então, eu era muito rebelde. Nisso, eu fui para uma cidadela no astral, como diz, ou algum outro lugar no umbral. Então, nesses espíritos, geralmente, ocorrem as encarnações compulsórias. Eles não estão ligados a uma colônia espiritual, por exemplo, o nosso lar, que todos vocês conhecem e a gente fala sempre. Geralmente, quem está lá no nosso lar, né, aqueles milhões de espíritos que estão em nosso lar, ou nas centenas e centenas e centenas de colônias, elas vão planejar a encarnação. Vão lá, eu quero encarnar, ou eu estou pronto para encarnar. Vão planejar, que nem a gente falou na semana passada. Já aqueles que estão nesses locais de sofrimento, ou em cidadelas que fazem mal, eles não planejam, né? Acontece a ação da força telúrica, como eu disse, e eles acabam encarnando. Porém, como nenhum espírito é esquecido por Deus, há uma lei maior de atuação e organização que regula a entrada dos espíritos nos corpos físicos em formação. Gente, por mais que tu venha a encarnar compulsoriamente, tu não escolheu, era aquela peste lá, estava fazendo mal para os outros, e aí, por A ou por B, os mentores escolheram que tu tem que encarnar. Até neste caso, a gente vai ter o mentor que vai estar lá cuidando, aquele espírito, vai colocar lá perto de uma mãe, né? Ele não vai ser assim, cheguei aqui, vou encarnar, tenho meu corpo aqui de 1,96 m, né? Mentira, que 1,76 m, gente. 60 quilos, tá? 1,96 m, eu lá diminuo, fico pequenininho, né? Fui lá, me liguei ao embrião, que nós falamos semana passada, e ninguém ficou sabendo nada. Não é assim que funciona. A espiritualidade está ali cuidando daquela encarnação compulsória. A pessoa não encarna assim sem ninguém saber. Aqui, gente, na próxima foto, nós temos uma ilustração de como é no umbral, né? Tu pode estar aqui no umbral, de repente, aqui nós temos dois espíritos que estão no umbral, talvez lá um certo tempo, perdidos. E por A ou por B, eles estão lá dezenas e dezenas de décadas e não foram recolhidos, não tiveram o merecimento, ou não pediram auxílio, ou não se arrependeram daquilo que fizeram. O que acontece? Aí, por uma força magnética, por ação da força telúrica, esses espíritos podem ser atraídos magneticamente para cá, para a costa terrestre. Então, vão encarnar em algum
espermatozoide e um óvulo, lá da primeira tela que eu mostrei para vocês. Está se formando alguém, né? Algum casal está para ter um filho. Formou-se então a célula ovo. Aquele espírito necessita encarnar. Então, magneticamente, esse espírito é atraído para aquele útero. E aí ele fica vinculado. E aí começa o processo de divisão celular, como nós vimos na semana passada. Então, nas encarnações compulsórias, gente, os espíritos mentores dessa pessoa aqui, por exemplo, embora não apareçam aqui, estão cuidando dela. Sabe que aquela pessoa, ela está, digamos, há muito tempo sem encarnar, ou necessita encarnar, ou talvez a encarnação daquela pessoa seja a melhor forma de fazer ela perdoar alguém, ou se perdoar. Então, o que acontece? Magneticamente atraído para aquela célula ovo. E aí acontece, então, uma encarnação compulsória. Ela estava lá perdida, não estava numa colônia. Então, gente, muitos de nós, que aqui estamos hoje, podemos estar aqui por uma encarnação compulsória. Quem vai dizer que nós não estávamos no umbral antes de vir para cá? Né? A gente não sabe, a gente de repente não é tão bom assim, né? Ou não estava numa fase, digamos, não estávamos nos auto-perdoando às vezes, né? Às vezes a gente não é uma pessoa má, simplesmente não se perdoa, e aí vai parar no umbral. Então acontece às vezes as encarnações compulsórias, e muitos de nós podemos estar aqui por encarnação compulsória. De acordo com os dados, gente, da espiritualidade, dados estatísticos de livros, né, obviamente, a maioria das encarnações hoje na Terra se dão de forma compulsória. Então, se nós pegarmos os 7 bilhões e meio de habitantes, digamos que 5 bilhões e meio, mais ou menos, sejam de encarnações compulsórias. Vocês veem só, apresenta talvez mais de 60% das encarnações de espíritos que encarnam sem saber, né? E agora, gente, nós temos a nossa primeira pergunta para vocês. Quem está vindo pela primeira vez, que já está com uma paleta, ou está com seu colega aqui, agora nós vamos fazer a nossa interação, as nossas perguntas. Hoje vai sair o prêmio de R$1 milhão. Para quem está vindo pela primeira vez, gente, eu vou ler a pergunta. Tem 5 alternativas, que eu já estou vendo aqui que eu fiz tudo errado. Mas eu já vou explicar depois para vocês. Tem 5 alternativas, tá? A gente vai ler, depois que vocês escolherem, a gente discute essas alternativas. Então, estão todos preparados? Vamos lá. Aqui, gente, eu já vi aqui o errado A, B, C, D e E, tá? A, B, C, D, que ficou tudo errado. E a pergunta, vamos lá à pergunta. Por que existem casos onde espíritos errantes e que não estão praticando atos de maldade são compelidos a encarnar? Né? Os espíritos errantes são aqueles espíritos que estão no plano espiritual lá. Desencarnaram, são chamados espíritos errantes. Não de errar, de fazer coisa errada, gente. De errar, de estar aí sem fazer, né? De estar entre uma encarnação e outra. Por que então existem casos onde espíritos que estão lá, que não são maus, não estão fazendo maldade, são compelidos a encarnar? Essa é a pergunta. Vamos lá, letra A. Porque esses espíritos estão cansados de ficar ouvindo o piano à beira do lago na colônia nosso lar. Tu está lá no nosso lar, lá, e o piano está tocando lá, vocês lembram do filme? E o piano não para de tocar, gente. Então os espíritos estão cansados. Letra B. Pela lei do progresso, os anjos da guarda, os mentores desses espíritos, podem preparar uma encarnação mesmo sem conhecimento do reencarnante. Letra C. Existe, assim como no plano físico, espíritos que estacionam na evolução, sendo a reencarnação uma forma de evoluir mais depressa. Letra D. Somente espíritos que estão praticando atos de maldade reencarnam de forma compulsória. E letra E. A reencarnação compulsória se dá somente com magos negros. E aí? Vamos discutir essa questão?
E aí, gente? Eu achei errado. Eu não dou a resposta da certa, a resposta das erradas. Então pode ser errado. E eu vi a BCG. Deixa eu pensar, porque eu vou dizer correto. Gente, e aí, já discutiram? Já deu bastante tempo de pensar? Vamos ver. Quem está com paleta aí, vamos ver as respostas. Muito bem, vejo cores da bandeira do Brasil. A traça tão escura que eu não estou enxergando. Acho que está... Muito bem, deste lado aqui, gente, temos várias respostas. Muito bem. Gente, muitos de vocês acertaram. Respostas corretas, temos duas nessa aqui. Letra B e letra C. B e C. Essa questão vai ser anulada, que é pedido que eles que confundiu com as letras. Mas a B e a C não estão erradas as letras. Né? Não, essa aqui tá. Letra A. Quem botou A, a gente tá certo, porque essa aqui tá. Gente, a maioria acertou. Letra B e letra C. Né? Conforme a gente já estava falando, pela lei do progresso, os anjos de guarda, mentores deste espírito, podem preparar uma encarnação sem conhecimento do reencarnante. Então, esse reencarnante não está fazendo maldade, mas pode estar estacionário lá no plano espiritual, como o caso daquela imagem anterior. Então, nesse caso, os mentores, os anjos da guarda dessa pessoa, podem preparar uma encarnação, escolher os pais e etc., o gênero de encarnação, e fazem então uma atração magnética entre esse espírito